Olá pessoal, boa tarde. Como foi o dia hoje? Desesperador, viu a bolsa caindo com muita força, muita gente entrando no desespero, mas é como eu falei, o dia já estava provando, né? A gente já tinha antecipado isso ontem. Eu falei, o índice vai cair hoje, muitas ações vão entrar em queda, né? Foi exatamente isso que aconteceu, né? Para quem opera o índice e o dólar, logo pela manhã, né? Eu coloquei um vídeo, né? Depois vocês podem ir lá assistir. Eu falei, ó, o índice tá aqui, né? E abriu já com gap de queda, já mostrando que o mercado não gostou da notícia de não ser baixada a taxa de juros, né? Então, muita gente já shorteou o mercado logo pela manhã, já começaram o dia já batendo forte no índice. Deu uma recuada, segurou um pouco, compra seria acima dessa linha, como eu falei, né? 122 mil pontos. E a venda eu faria aqui abaixo, rompendo ou stop ATR, né? Ou aqui abaixo dos 121 mil pontos. Quem fez a venda, parabéns, conseguiu 1.000 pontos, né? É, já é com dois contratinhos, já é um bom dinheiro no bolso, né? 1.000 pontos, já dá um bom dinheiro. O mercado recuou bastante, ficou preso um tempo ainda, voltou na média de 21, não conseguiu passar, caiu novamente. Quem fez o trade da volta, né, conseguiu após esse sinal aqui, após esse sinal, esse parece um martelo aqui, que é chamado de martelo, realmente o pessoal chama de martelo isso aqui. E após a formação desse martelo, o mercado subiu um pouco. Teve gente que pegou essa operação, né? Pegou aqui um ponto, conseguiu sair com 250 pontos, 300 pontos, mas só que o mercado devolveu tudo. Se ficou aguardando para pegar 1.000 pontos de novo, acabou perdendo dinheiro. Depois do mercado ter descido novamente, né? Caiu até os 120 mil pontos novamente, né? Essa marca que eu já havia projetado desde o começo da semana, ou da semana passada, já está projetado essa marca aqui, essa linha de 120.220. Ela precisa ser rompida para que o mercado continue caindo. A gente não sabe realmente, né? Nunca a direção do mercado. E depois disso aí, depois das 3 horas, 2 horas da tarde, o mercado se movimentou de novo para alta. Rompeu a média de 21, deu uma batida aqui né, na linha de Fibonacci aqui, segurou na média de 21 novamente e foi lá para cima, 800 pontos, encerrando o dia praticamente com 1% e 10 de queda. Chegou a cair quase 3%, 2,5% quase. Então a precificação para amanhã também, amanhã é sexta-feira, um dia mais lento, né? Com poucas operações. Acho que quem zerou operações hoje já zerou mesmo, né? Tentou se proteger de alguma forma, né? Ou comprou algum derivativo, alguma opção para se proteger e proteger a operação, né? Aqui no gráfico ao lado, a gente tem a minha operação, todas as minhas operações, né? E para vocês verem, o mesmo um dia ruim como este, né? Ele está 50% vencedor, 50% perdedor. Dessa forma que a gente gerencia a carteira, né? Por que isso? Se a gente coloca, por exemplo, eu não vou mostrar os valores aqui em cima, mas se a gente coloca, por exemplo, ficar preso muito para um lado ganhador, né? Em algum momento a gente acaba perdendo, né? E esse balanço da carteira, né? O gerenciamento de carteira é super importante, né? Seja usando o day trade, seja usando fundo imobiliário ou mesmo opções, né? Os derivativos, a gente tem que sempre estar bem posicionado, né? E tem essas são operações abertas que estão sendo mostradas aqui. As fechadas elas já não aparecem aqui. Eu dei uma filtrada, né? Que foi fechada nesse mês, né? Se a gente colocar as que foram fechadas, a maior parte foram no lucro. Então a gente tem uma posição maior de vencedoras, operações vencedoras, né? Geralmente 60, 70% são vencedoras, né? E finalizando o mês a gente vê no total quanto que a gente ganhou, quanto que a gente perdeu, né? Todo mês a gente tem que fazer esse balanço. Mas durante os dias, durante a semana, a gente vai ajustando a carteira para ela não ficar muito negativa nem muito positiva. Assim que ela desponta para um lado, né? Começa a ir para o lado positivo ou negativo,
a gente faz um remanejo da operação para poder trazer ela de novo para os 50%. Assim sendo, quando o lado positivo aumenta, a gente zera a operação no lado positivo, né? E às vezes o lado negativo fica maior, mas ele volta para o positivo novamente. E num dia terrível como esse, né, que muita gente perdeu dinheiro hoje, né, que eu vi muita gente reclamando, né, que está perdendo dinheiro porque comprou lá no alto e eu havia falado, né, desde o começo, estou falando da semana passada, desde sexta, quinta-feira eu estou falando, estou abrindo posição de venda para proteção da carteira, né, porque venda de puts, né, para poder proteger a carteira. A gente entende que o mercado vai continuar caindo e, né, por mais alguns dias, né? Porque até o momento só veio alta, né? Se a gente colocar aqui no gráfico diário, a gente vê aqui, ó, quase colocar aqui no mensal aqui, são vários meses, né? São quase 3 meses de alta, né? A partir desse ponto, são quase 3 meses de alta. Em algum momento ele tinha que retrair um pouco, né? Onde a gente imagina que ele vai chegar a essa retração, né? Pelo menos para esse mês aqui, pelo menos até os 115 mil pontos, né? Colocar aqui, projetar melhor. Eu sei que está meio bagunçado, meio ruim de ver aqui, mas são marcações importantes. A gente tem que deixá-la aqui, pelo menos entre 116 mil e 118 mil pontos. Ele vai puxar ainda, né? Para baixo ainda, né? Ou seja, essa barra verde vai cair, 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 cair até o fechamento do mês, pelo menos até os 115, 116 mil pontos. Aqui no caso, 115.551. Eu espero que vocês estejam protegidos, né? As operações que eu passei para vocês, as que estavam dando errado, eu já falei logo para cancelar, né? Quem ficou na operação ou tem que comprar mais para fazer um preço médio, né? E segurar até o mercado voltar para alta, ou já zerar a posição no negativo amanhã ou depois. Vamos dar uma olhada aqui no dólar. O dólar também, quem tentou operar o dólar hoje, infelizmente acabou perdendo dinheiro, porque veja a situação do dólar. O dólar amanheceu o dia naquela barra grande, né, de queda, né? Uma barra enorme, né, que eu falei, ó, falei até para vocês, ó, difícil entrar nessa operação, né? Que estava consolidado, né? Falei que caiu bastante, né? E depois ele tentou voltar, mas eu já não acreditava na alta, né? Mas sim na queda. Então, rompimento de fundo aqui, conseguiram 10 pontos aqui e depois ficaram presos pelo menos até as 10 horas da manhã. Após o rompimento da média de 21, teve mais um movimento de 11 pontos e depois foi só esses fios, né, que apareceram aqui, judiou de bastante, muito das pessoas, né? Nesse gráfico confuso, né, fica até difícil de operar. Colocar no gráfico de 15 minutos aqui para vocês darem uma olhada aqui. Mesmo no gráfico de 15 minutos, quando vocês veem esse tipo, em qualquer momento, ou qualquer ativo que vocês verem esse tipo de linha no gráfico aqui, essas barras que parecem agulhas, o pessoal chama de pavio, de fio, de prego, sei lá, cada um chama de um nome isso aqui. O que que acontece? Isso aqui são preços que foram recusados, né? O mercado abriu, a vela abriu, tentou subir e devolveu tudo, né? Ela devolvendo tudo, ou seja, o preço foi recusado. Quando existe muito, ele é muito maior que a formação da vela normal, é sinal de que o mercado está indeciso e o mercado está perigoso para se operar. Então, logo de manhã, né, quando apareceu esse gráfico aqui aos 15 minutos, né, ele fez toda essa queda e depois devolveu tudo. Já é um dia que eu já, em 15 minutos de mercado, né, eu já imaginava que já ia ser ruim para operar o dólar. Quem conseguiu operar, né, teve mais coração assim, para operar mesmo aqui nessa operação aqui, né, são 15 pontos para baixo, né, operando um contrato seriam R$ 150, mas veja bem, logo em seguida a gente tem um gráfico que nem corpo direito tem, né, só tem o pavio para cima e pavio para baixo, novamente difícil de operar. Alguns entrariam nesse topo aqui, fariam mais 10, 12 pontos, mas logo em seguida, se não zerasse a operação, novamente estava numa situação difícil. Ou seja, o coração da pessoa não aguenta e o psicológico da pessoa fica terrível nesses momentos, né? E mercado não é todo dia que tem para se operar, né? Tem dia que não dá para operar o mercado mesmo. Muitas pessoas falam para
que, né, contam, por exemplo, o mercado tem 20 dias, né? É só operar 20 dias, ganhar R$ 10 todo dia, ou R$ 20, R$ 30, R$ 50, não importa. Mas só que na verdade, dos 20 dias de operação de um mês, nem todos os dias são bons para operar, né? O dia de hoje foi terrível, quem entrou perdeu dinheiro. Ontem também, um pouco melhor que hoje, né? Teve uma queda, quem pegou os pontos conseguiu, né, sair logo a 11 horas, meio-dia, antes de entrar nessa bagunça aqui. Entrou nessa bagunça aqui, já ninguém ganha dinheiro, né? Porque é meio ponto para cá, meio ponto para lá, só enganando as entradas, né? E ficar posicionado numa situação dessa é super difícil, porque você fica aqui 2, 3, 4 horas, aqui, ó, 5 horas parado no mesmo lugar, né? E no o mercado não decide para o lado que vai, e você não consegue zerar, porque são 2, 3 pontos para cair para lá, para cair para lá, e acaba, né, ficando nessa situação. A tendência é que o dólar, né, continue dessa forma, né? É, meio estável por alguns dias, né? E depois ele vai tomar uma nova direção, já que o índice está caindo, né? E se ele for do contrário, do lado contrário, né? Porque até então estava indo tudo bem para o Brasil, né? Porque os Estados Unidos com muitos problemas, né? Então o dólar começa a cair, né? Porque a moeda vai enfraquecendo. Agora, no caso dessa vez, a gente quem está sendo enfraquecido é a nossa economia devido ao arcabouço fiscal e também a não redução da taxa de juros, né? Que provavelmente vai acontecer em agosto, que estão falando, e também essa queda da taxa de juros vai ser em termos de 0,25, né? Creio, e até o final do ano mais 0,25, ou 0,5% até o final do ano. Se hoje está 13,75, vai baixar para 13,25 ou 13%, né? Então a gente não espera muita coisa do mercado, as varejistas vão continuar sofrendo, né? Porque se não fizer isso, né, a gente acaba tendo inflação, né? Inflação prejudica muito o país, né? E mesmo as pessoas mais pobres. É, falando de Petrobras, né? Petrobras aqui, eu havia posicionado já, de manhã também eu falei sobre isso. Eu já havia me posicionado para a queda, né? Eu vi o fechamento do dia anterior, né? Eu falei, já tá, né? Ficando feio aqui o fechamento, porque não tinha volume suficiente, né? De negociações. A gente vê bastante pessoas zerando, né? Operações aqui, posições, né? E eu falei, hoje é o dia de queda. E isso mesmo que aconteceu. Chegou no dia hoje, começou a cair, devolveu um pouco, né? Terminou o dia em 1,26 de queda. Eu creio que amanhã ainda continua a queda para mais um pouco, né? Para os 30 e 80, né? Esse ponto que eu tenho aqui, vou até marcar mais forte aqui. Vou marcar uma linha preta aqui, eu creio que chega até lá, né? Chegando até lá favorece muito a minha posição, que até eu havia dito aqui logo de manhã, tinha montado essa operação aqui, é, uma operação de venda com uma operação de compra, uma protegendo a outra, né? Para o lado que fosse, a gente ganhava dinheiro. Ou seja, na hora que ele caiu, na hora que o dinheiro, na hora que ele subiu ontem, eu consegui ganhar um dinheiro aqui, que ele foi no movimento contrário, né? O derivativo operando no movimento contrário, 46% de lucro. E ao contrário, hoje, eu já esperava esse movimento de queda, então a gente espera um movimento de alta, né? Ele não fez ainda porque não chegou no preço correto para fazer um movimento de alta. Assim que Petrobras continuar, creio que Petrobras continue caindo amanhã, então ele volta para alta e vai passar o meu ponto. A gente vai zerar isso aqui em termos de 50 ou talvez 100% da operação, né? Puxar mais um pouco para lá. Não dá para movimentar agora, né? Porque está fora do horário do mercado. Mas eu acredito que sim, ele vai continuar caindo e à medida que ele vai caindo, esse derivativo vai se valorizando. Talvez aumente até a posição ainda amanhã, né? Tava esperando só para ver o comportamento de Petrobras, né? A gente viu, foi um ponto importante que eu enxerguei ontem, né? Logo, passei no vídeo para vocês, né? Falei que a queda de Petrobras ia acontecer hoje. E para quem opera opções é bom, para quem opera ação também é bom, né? Quem conseguir enxergar esse tipo de movimento, vocês podem ver, só tem as cruzinhas, parece um cemitério aqui de tanta cruz que tem aqui, né? Quando fica assim, o mercado tá já se desfazendo de posições, zerando posições, e o mercado está indeciso, ou seja, a alta que teve puxar a alta e ele parou
parou aqui em cima, já era. Então, vou colocar no gráfico diário para vocês poderem enxergar melhor, né? Se observasse pela análise técnica normal, né? Sem olhar o gráfico de 15 minutos, a gente ia entender que sim, o mercado está fazendo alta e novas altas, né? Mais um gráfico forte aqui. Porém, no dia de ontem a gente viu nos 15 minutos, observando os 15 minutos, eu vi que o mercado já estava bem saturado, né? Estava bem saturado e ele começou a fazer esses pontos estranhos aqui. Então eu falei, o mercado vai abrir caindo hoje. E realmente, se a gente tem uma posição comprada aqui, vamos dizer que compra no topo, aqueles mais menos experientes, né, no mercado, vai falar, pô, o Petrobras está só subindo, vou comprar aqui nos R$ 31,97. Comprou o topo aqui, por exemplo. Hoje já acordou já meio triste já, né? Porque já logo, né, não soube fazer análise, né? E logo de manhã já começa com 1% de queda e logo no final da tarde, no meio do dia já com 2,54% de queda. Voltou um pouco, sim, rompeu a média de 21, porém a gente acredita em mais quedas pela frente. Uma correção até o 28, né? 28,06, que era o preço que eu havia colocado antes, né? Até o 28,06 é importante. Eu vou plotar aqui novamente para onde foi aqui, tá? Diário, tá? Era o 28,04, né? 28,04, essa linha. Uma correção até o 28,04 é importante, né? Que ele faça, né? Essa correção. Então a gente espera que ele continue caindo até 28,04, né? Não é nenhuma mágica, pode ser que ele não aconteça isso também, né? É simplesmente nossa previsão, né? Nosso estudo, né? Do mercado, né? Então eu creio que ele vai continuar caindo até o 28,04 e a partir daí, simplesmente a partir daí, ele consiga, né, fazer um novo topo. Tirar essa linha aqui, tá atrapalhando. Essa linha também já é 38,60, deixa ela aqui que é importante. Então a gente já vê o mercado para queda, né? Vale realmente pregando peça em todo mundo novamente, né? Colocando aqui, né? Fez que ia subir, né? Forçou uma alta hoje, né? Eu até pela manhã tava falando, parece que vai fazer uma alta, né? Subiu quase 2%, porque era o único ativo que estava subindo, né, no dia de hoje. E devolveu tudo e terminou o dia em 0,54%, né? 0,5% de queda, né? A tendência agora, né, para a Vale é que ela estabilize aqui nesse patamar, né? Porque vocês podem ver que a força de venda diminuiu bastante. Se ele continuar caindo até os 66, vou abrir outra posição aqui, né, para proteger de novo a operação, né? Com isso a gente tem um certo lucro até que ele resolva subir de novo, né? E a gente está tranquilo nessa operação. Não rompeu chegou a romper o stop ATR, mas só que logo voltou, né? Ficou acima do stop ATR. Então pode ser que amanhã ele volte para alta novamente, tentando formar uma alta, né? Amanhã é um dia mais fraco. Vamos dizer que não faça muita coisa, apenas faça um xizinho aqui, mais uma cruz, né? E sem muito movimento, né? Fique parado aqui para até segunda ou terça-feira alguma novidade para ele formar uma vela mais forte aqui. No geral, é isso que eu queria passar para vocês. Tomem cuidado, né? Como eu falei logo de manhã, né? Tomem cuidado com o mercado, né? Não operem de qualquer forma, né? Sempre o mercado é de renda variável, a gente tem que sempre estar entendendo o que está acontecendo no mercado, né? Tentar se proteger nas horas da queda e da alta, né? A gente, mesmo quando está muito alto, a gente tem que desconfiar, né? E ver que vai haver uma correção. E quando está caindo muito também, a gente tem que ver que vai haver uma correção também. Aqui em Vale, já só para lembrar aqui, ele estava numa queda, tá meio que fazendo um pivô, mas só que ele não completou ainda o pivô de alta, né? Ele tá falhando o topo, né? Ele precisa fazer um topo aqui para poder continuar para alta, né? Lá em cima, né? 72, 76 aproximado, né? Mas por enquanto não tem nada, né? A gente só tem uma figura aqui. Talvez ele faça isso ainda, né? Ou um W, né? E volte a cair, mas isso a gente não pode prever porque está longe ainda
de acontecer os movimentos. No geral seria isso, só isso mesmo, né? E amanhã a gente faz outra abertura de mercado, né? Vamos ver o que temos para amanhã, tá bom? Lembrando novamente, isso daqui é importante, saber manejar as operações, né? Para que elas não fiquem 100% negativas. Ou tá positivo ou tá negativo, mas um pouco positivo, um pouco negativo, mas a gente vai só retirando os lucros, né? E vai mantendo essa porcentagem, né? Para lá e para cá, né? É claro que se fosse 100% positivo, a gente teria zerado todas as operações hoje, né? Já hoje, né? Mas como está 50%, a gente tem chance de, né, ir ganhando um pouquinho mais, né? E a gente tem operações vencedoras e perdedoras, mas as duas estão equilibradas e é isso importante que com o desenvolver do tempo a gente vai melhorando as operações, tá bom? Esse é o gerenciamento de operações no geral, né? Você tem que saber gerenciar a carteira, né? Através daquela planilha que eu passei para vocês, que eu fiz o vídeo, né? Assistam o vídeo, quem não assistiu, o vídeo das planilhas, né? Para vocês entenderem bem como que a gente opera e como que a gente faz dinheiro nesse mercado, tá bom? Obrigado, bom descanso para vocês. Vamos aí para, né, para noite aí, ver o que tem para noite. Assistam um filme, leiam um livro, estudem, qualquer coisa assim, né? O dia é cansativo para todo mundo. Hoje eu já sabia que seria um dia difícil de operar, mas faz parte do meu trabalho, né? É assim que eu ganho minha vida. Então não tenho, não acho nem um pouquinho ruim. Eu até gosto do mercado, eu adoro o mercado, né? Operar o mercado, altas emoções, né? Tá bom? Obrigado então. Um ótimo dia para todos. Valeu.